Salve, salve, pessoal! Seja bem-vindo. Chegamos mais uma vez com o Pod Cine, o podcast sobre cinema da Rádio Girassol. E hoje estou aqui com um convidado que é um grande amigo, um querido, Sampaio. Sampaio, muito obrigado por estar aqui hoje. Sei que o seu tempo é escasso e agradeço imensamente de estar aqui conversando com a gente hoje. Rodrigo, o prazer é todo meu. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu quadro Pod Cine, da Rádio Web Girassol, e falar um pouquinho sobre cinema. Como eu disse, não sou um bom entendedor de cinema, mas de filmes. Adoro, sou um apreciador de bons filmes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito. Tenho certeza que iremos ter uma conversa bem produtiva aqui hoje. Já vamos começar. Sim. Sampaio, nós sabemos que o cinema é uma ferramenta de entretenimento, né? As pessoas querem esquecer um pouquinho daquele problema, assiste um filme que vai passar 1 hora e meia, 2 horas ou até 4 horas ali, deixando de lado os problemas e se inserindo naquele mundo de magia, né? Mas também o cinema é uma grande ferramenta onde nós podemos inserir conceitos, ideias, também podemos tirar emoção, né? O cinema traz muita emoção pra gente. Sampaio, qual que é a relação? Tem uma relação do cinema e a emoção? Olha, sua pergunta é muito pertinente, até porque, dentro da minha visão, não vou tentar generalizar, mas dentro da minha visão, a emoção está totalmente ligada ao cinema, à força do cinema. A gente pode citar depois alguns filmes para você poder entender como essa emoção vem, de uma forma exacerbada, forte, ou ao contrário. Tem muitos filmes que você vai assistir e não tem reação alguma, mas a válvula motriz, o que movimenta o cinema, ainda é a emoção, é o grande pulo do gato para os grandes cineastas. O cinema nada mais é do que um jeito de contar histórias, né? E quando você conta a história, você tira emoções das pessoas. Exatamente. As mais diversas, né? Você tem algum filme para exemplificar isso, de como é a emoção, como que o cinema trabalha a emoção? Então, dentro da visão nossa, de analista comportamental, o mais importante é ter cuidado com os excessos. Quer dizer, vamos partir dessa premissa. O excesso é o que atrapalha tudo, que pode tanto te ajudar, como pode também te orientar no seu trabalho. Vamos usar 2 exemplos de 2 filmes. O primeiro, particularmente, os 2 filmes eu gosto muito, por causa dos excessos. Quais são? A Vida é Bela, de Roberto Benigni, de 1997, interessantíssimo, e Paixão de Cristo, do Mel Gibson, de 2004. Eu acho que dentro desses 2 filmes a gente tem um universo da parte da emoção de uma forma exacerbada e outra não, mas trazendo a leveza e o milagre, a magia do cinema. Os 2 filmes são belíssimos. Sim. São muito bem trabalhados dentro da fotografia e tudo. Mas os 2 são bem diferentes, né? Eles são distintos. Totalmente distintos. Totalmente diferentes. E nós arrancamos emoções diferentes. Sim. Né? Por exemplo, A Vida é Bela. Ok. Você vê, vamos tentar entender o universo desse filme. A narrativa dele é durante a Segunda Guerra Mundial, não é? Onde um pai e filho são levados a um campo de concentração. E interessante que Roberto Benigni, além de ser o diretor, ele é o protagonista do filme. E o mais interessante disso tudo é o lado lúdico que ele traz para o filme. Porque ele com o filho dele não tinha noção ainda do que seria uma guerra, não é? Eles como judeus, o Hitler, Segunda Guerra Mundial, para dar perseguição, levado para um campo de concentração, o filho assustado, longe da mãe, ele tentou recriar toda a atmosfera da família. E o lado lúdico da criança, porque era uma criança que estava ao lado dele, que era o filho dele. O que ele fez? Ao invés de colocar o peso da Segunda Guerra Mundial, do martírio que foi feito para os cárceres privados, que eram os judeus que estavam presos, ele colocou para o filho dele a visão de um jogo. Uma leveza. Sim, aí que entra o lado da veia artística do grande Roberto Benigni, não é? De levar esse viés do lado da leveza, da sutilidade, mas do lado doce da vida, você entendeu? Porque o próprio título da vida, porque você colocar A Vida é Bela dentro de uma atmosfera... De um tema tão forte. Exatamente, tão contundente, ele teve essa genialidade, que para mim esse filme é perfeito, mas sem o excesso. Ele conseguiu trazer tanta atmosfera da Segunda Guerra Mundial, colocando aquele tom cinza acinzentado no filme, e ao mesmo tempo a leveza da criança de achar que estava brincando. Ó. Passaram por no decorrer do filme, todas as necessidades que a criança ia passando, para o pai nada mais era do que uma etapa de um jogo que ele teria que conquistar.
E com isso, ele foi dando a leveza do filme, sem o excesso. Ele trouxe a emoção. Se a pessoa assistir esse filme, eu tenho certeza que ela não vai conter as lágrimas, principalmente no final, quando a criança se sente recompensada, que entra um canhão. Não vou dar uma de spoiler aqui, não. Mas no finalzinho do filme é muito interessante. Você vê toda a leveza do filme e toda a tragicidade no final do filme. Que particularmente quando assisti esse filme estava contendo as lágrimas, aquele lado machista, mas no final do filme eu não consegui conter as lágrimas. Não tem como. Não tem como. Se a pessoa é humana e assistir esse filme, ela vai sentir que o coração dela vai bater. O interessante desse filme também é o começo do filme. Sim. Ele é como se liberasse uma comédia no começo do filme, né? E no decorrer do filme, ele vai mantendo essa coisa da comédia, mas ele já vai entrando num tema que já vai abordando uma emoção diferente no meio do próprio filme. Sim. Isso é muito interessante. É bem legal, porque eu não sei como se explica isso, mas você começa o filme rindo, porque tem aquelas cenas bem engraçadas do Benigni no começo do filme. Sim. E você vai se abrindo, você vai se doando pro filme, de repente você já está tão imerso que ele se torna mais emocionante. Sim. O que você pode observar nesse filme, o começo do filme, as cores bem trabalhadas, a leveza dele como personagem, ele personifica um pai de família que leva o filho à escola, que brinca, que anda de bicicleta com a criança e tentou, aí nessa passagem dessa vida, como você contextualizou de uma forma mais tranquila, mais serena, mais família, mais comédia, vai entrando a tragicidade, a tragédia do que era ser separado, uma criança ser separada do seio do lar, ficar próximo ao pai, mas longe da mãe. Porque uma criança em tenra idade, que é o caso do filho dele, que é o Josué, ele era o Guido, né, o personagem Guido. Então, lembra do Guido e o filho era o Josué, né? Ele, longe da mãe, para não sentir falta, né? Porque talvez ele abordava o pai dele, cadê minha mãe? Então, nessa passagem da família, porque se você vê o começo do filme, você vê isso. A família unida, a mãe olhando para o filho, saindo, o papai levando ele para a escola, né? De bicicleta, de repente sai de tudo isso, essa atmosfera, aí entra aquele tom acinzentado, que aí tem que trazer toda a tragicidade da Guerra Mundial, não é? Do martírio que foi para os judeus dentro do campo de concentração. Isso eu acho maravilhoso. Muito maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. E nisso tudo nós podemos perceber a influência que o cinema traz para a vida, né? Porque onde já se viu um tema desse, que foi a Segunda Guerra Mundial, principalmente se nós falarmos nos campos de concentrações, a pessoa abordar de uma forma tão lúdica, tão poética, um tema que até hoje que desperta arrepios nas pessoas, né? Exato. Tem que ser o cinema para poder ter essa abordagem. Sim. E se você lembrar, a palavra que eu falei no começo da nossa conversa sobre os excessos, você lembra disso? Lembro. Quer dizer, a emoção, o cuidado, ter uma cautela muito grande com os excessos. Aí que entra a genialidade do protagonista, que é o Benigni, e também como diretor, de dar uma leveza, a ludicidade, o mundo lúdico da criança, e ao mesmo tempo trabalhar com um tema tão contundente que é a Segunda Guerra Mundial e principalmente o martírio dentro do campo de concentração. Então ele não pecou com os excessos. Que depois eu posso colocar um outro filme que você vai ver que traz todo o excesso, que a pessoa sai do cinema, sai do filme, sabendo o que ia assistir, porque quando eu entrei para assistir A Vida é Bela, eu não sabia o que ia acontecer, não me interessa a sinopse, eu não gosto muito de ficar olhando sinopse de filme. Eu vejo se o filme é bom ou não pelo comentário da crítica e vou assistir. Porque se eu ler a sinopse, eu acho que tira todo o encanto da construção da minha mente, do pensamento do que vai acontecer no decorrer do filme. E ele me cativou. Até como eu te disse para você, vou reiterar aqui, e me trouxe as lágrimas no final. Eu tentei segurar o máximo possível, mas eu sou humano e fui lá para isso. Eu acho que eu fui buscar o quê? A emoção. E agora dos excessos, né? Esse filme não tem excesso algum, ao meu modo de ver. Traz o lado humano, traz a leveza, a ludicidade e traz a genialidade de Benigni. É bem gostoso, é bem interessante. É como dizia um amigo, né, o Igor. Ele diz que o cinema é o modo divino de contar história. E já podemos entrar no segundo filme que o senhor trouxe para a gente, para poder mostrar um pouquinho Sim. dessas emoções. Exatamente. Qual é?
É um filme do Mel Gibson de 2004, Paixão de Cristo. Vamos tentar entender primeiro o título, Paixão de Cristo, porque não o amor de Cristo. A palavra paixão vem do grego patos, que significa algo descomedido. O que é descomedido? Sem equilíbrio, que seria o próprio martírio. Daí surgiu a palavra patologia e etc. Mas podendo entender que paixão de Cristo ia retratar as últimas 12 horas de Cristo sobre a terra. E para qualquer pessoa que vem do princípio judaico-cristão, que é o meu caso, eu sou adepto do princípio judaico-cristão, como católico, eu sabia tudo o que ia acontecer no filme. Porque essa pessoa já conhece o Novo Testamento, sabe do martírio de Jesus no Monte Getsemane, na quinta-feira à noite, até a sua crucificação na sexta-feira às 3 horas. Então eu estava ciente de tudo que eu ia assistir. Só que eu saí de lá, assim, totalmente perturbado na parte emocional. Porque o Mel Gibson, não sei se foi proposital ou não, embora ele disse que ele vinha do momento de 12 anos de uma catarse interior dele, que ele tentou colocar isso no filme. Que foi um exemplo, palavras textuais dele. Quando ele foi entrevistado após terminar o filme, ele falou assim: eu venho de um trabalho de 12 anos, que a minha vida vem passando por transformações, e eu tentei colocar isso dentro de um filme. Só que, ao meu ver, foi de uma forma exacerbada, onde o excesso pecou. Ele pecou. Quem sou eu para poder falar isso? Mas no meu modo de ver, eu estou colocando como uma pessoa assistindo um filme, não é? Se eu estou assistindo, eu tenho todo o direito de julgar. A partir do momento que eu paguei o ingresso, eu me coloco na posição de poder dar uma avaliação do filme, porque ele colocou o filme para ser para isso mesmo. E aonde que está o excesso? Se eu sabia que ia retratar as últimas 12 horas de Jesus, desde que começa no Monte Getsemane. Segundo, ele se prendeu a usar o idioma aramaico e não o inglês. Porque ele quis colocar mais... Tudo em aramaico. Isso, já é um excesso. Porque diz que os atores... Foi difícil, né? Para você tinha que ficar toda hora fazendo as edições de imagem, porque é uma língua morta de 2000 anos atrás. Trazer essa linguagem para o filme, o personagem incorporar, mas de um filme de 12 horas, que retrata apenas 12 horas, do Monte Getsemane na quinta-feira à noite até as 3 horas de sexta-feira. Por que traz todo o excesso? Porque acho que ninguém quer ver. Saber não é a palavra correta, mas ninguém quer ver o lado do martírio de Jesus. Porque para nós, do princípio judaico-cristão, queremos o quê? O Jesus vivo, o Jesus que salva, o Jesus que perdoa, o Jesus benevolente, o Jesus solícito. E ele colocou só a parte da paixão, quer dizer, do patos do grego, quer dizer, o lado descomedido da emoção, que é a martirização, a crucificação, literalmente, de Jesus. E ele conseguiu retratar isso de uma forma tão grande que o próprio personagem que fez Jesus teve uma cena que a hora que ele vai ser crucificado, que ele teve que sair de cena por 2 horas, que ele não conseguiu. Todo mundo incorporou o personagem de uma forma tão grande na emoção, que pecou pelo excesso, e no meu caso, a hora que eu saí do filme, eu não saí chorando, eu saí revoltado. Porque, embora dentro da filosofia nós estudamos na faculdade, tivemos acesso através do Vaticano via internet, com esse mundo virtual hoje, a acessibilidade ficou muito mais fácil. Aos originais, os 4 originais, Mateus, Marcos, Lucas e João, do Novo Testamento, os livros. E o filme não é nem 1/10 do que Jesus passou. Pelo menos o que está isso colocado de forma literal nos livros, entendeu? Mas eu saí chocado porque eu não imaginava, não sei se eu puxei a causa religiosa, mas a minha emoção aflorou no sentido assim, eu não queria que fizesse isso com ele. Porque eu não precisava judiar tanto de uma pessoa para mostrar que ele sofreu isso. Mas não foi nem 1/10 do que Jesus passou. Aí que eu acho que pecou pelo excesso. Com devido respeito a Mel Gibson, por favor. Claro. Estamos aqui trocando uma ideia do que nós achamos. Sim, né? sim. Tu sabe o que é interessante? Sim. Foi dito aqui por você mesmo, paixão de Cristo e não amor de Cristo. Sim. Talvez seja aí que as pessoas, a maioria, acaba julgando errado, talvez, o filme. Sim. Porque se fosse o amor de Cristo, acho que você vai poder explicar um pouco melhor sobre Sim. isso. Seria uma ideia diferente, porque a paixão, ela é uma coisa e o amor é outro. É Sim. isso? Como que é isso? Até porque, vamos tentar, para poder contextualizar, a partir do seguinte pressuposto. Nós temos 4 evangelistas no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você pegar Mateus, o Evangelho de Mateus, coloca um Jesus político. A visão do dai a César o que é de César, o apedrejamento da adúltera. Se você pegar Marcos, já pega um Jesus solícito, que realiza milagres, que salva as pessoas, que cura cegos e aleijados. Você pegar o Evangelho de Lucas, que era um médico grego, você vai pegar um Jesus
mais histórico. Jesus, que era filho, ele dá toda a genealogia de Jesus. E você vai pegar João, já pega um Jesus mais metafísico, ou seja, além das coisas físicas. Eu acho que o Mel Gibson. Exato. Aí que Jesus. Eu acho que o Mel Gibson foi beber nas fontes do Evangelho de João. Trazer tanto o Jesus político ele não quis, nem o solícito, nem o histórico, mas o Jesus metafísico. O que é metafísico? Além das coisas físicas, aquele Jesus que suporta muito mais do que você imagina, aquele Jesus que veio salvar. Só que, volto a reiterar, foi de uma forma descomedida. Daí a palavra pathos, de a paixão de Cristo. Porque ele foi questionado por causa do título. Por que paixão? Ele falou, vocês viram? Eu dei para vocês o que vocês queriam. Mas precisava daquela mostrar dessa forma? Eu falei assim, mas foi até pior, eu até suavizei. Eu tentei usar até de eufemismos, aí, entre aspas, né? Na linguagem, já comecei pela linguagem, porque eu coloquei em aramaico, para as pessoas não entenderem, porque se eu colocasse, não tinha como verbalizar no idioma, na língua mãe, para eles que era o inglês, né? Ele falou assim, eu vou verbalizar em aramaico porque ninguém sabe e ninguém vai ficar se questionando se a palavra está correta, porque a língua inglesa ela é uma língua pobre de sinônimos, não é? E de adjetivos, se você analisar. O alemão e o inglês não são línguas que têm muito adjetivos para colocar, contextualizar a vida de Jesus. Mas, volto a reiterar, eu fiquei chocado. Não imaginava. Até hoje eu assisto, eu procuro evitar algumas cenas. Não consigo olhar, não sei se... Porque estamos falando aqui sobre emoção, não vamos fugir, né, da temática, porque a emoção é uma coisa que pode vir de uma forma tão doce, tão bela, como A Vida é Bela, de Benigni, e também pode vir na forma já exacerbada, forte, que é a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, mas com cautela. Não entendo nada de cinema, eu entendo de comportamento humano. E eu, como ser humano, eu acho que eu sou a matéria-prima para autoanálise, não é? Eu saí chocado. Mas isso não significa que as pessoas não devem assistir. Você está com vontade de assistir o filme? Vai lá, assiste. É interessante isso, porque é interessante a gente ter uma opinião formada sobre as coisas. Sim. Não é? É aquilo que o cantor dizia, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Se essa metamorfose ambulante, Raul Seixas sempre falava isso. Ou seja, deixa eu ter minha opinião formada sobre alguma coisa para não ficar... suas próprias opiniões. Sim, exatamente. Então, não quero tendenciar nada para as pessoas, apenas falar um pouquinho sobre os filmes. Ok. Nosso tempo aqui já passamos um pouco do tempo, do nosso limite. Muito obrigado por esse papo, muito obrigado por ter estado aqui hoje. Agradeço imensamente. Você sabe, Rodrigo, foi um prazer. Falar sobre cinema, sim, é uma temática interessante no quadro Pode Sim, do Grupo Girassol, mas o mais importante é falar um pouquinho sobre o ser humano, sabe, a integralidade desse ser em construção, que é o ser humano em si. Eu agradeço muito a oportunidade, espero poder voltar aqui outras vezes. Vai ser um prazer e uma honra estar ao seu lado. Muito obrigado. O prazer é meu sempre, com certeza irá voltar sim. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Siga nossas redes sociais, busque Grupo Girassol no Facebook, no Instagram, no YouTube, tá certo? Muito obrigado por ter nos assistido e lembre-se, o cinema não tem fronteiras nem limite. Obrigado e até a próxima.